Eu sou Elizabeth Gravina. Nossa leitura hoje será Histórias da Bíblia, volume 1, parte 17. O extermínio dos primogênitos. Ao entardecer do dia 14, foram abatidos os cordeiros e os cabritos. Depois de aplicado o sangue às portas, já à noite, certas partes escolhidas foram assadas ao fogo para a ceia. Em cada casa, todos comiam às pressas, como Deus determinara. Durante a refeição, mantinham as túnicas bem ajustadas à cintura, os bordões nas mãos e as sandálias nos pés. Tudo isso simbolizava preparativos de viagem e seria incorporado ao ritual da Páscoa nos anos vindouros. Outras improvisações eram as ervas amargas e o pão ázimo, sem fermento. À meia-noite, celebrada a primeira de todas as Páscoas, os hebreus temerosos estavam recolhidos. Naquele momento, a justiça do Senhor se abatia sobre os egípcios. Em cada lar, desde a cabana mais humilde até o palácio real, o anjo terrível executou o filho mais velho. Nem os que estavam nos cárceres, nem os que andavam por qualquer outro lugar puderam escapar ao golpe fatal. Nos pastos, em estábulos e cocheiras, onde quer que houvesse algum animal, a cria mais velha foi misteriosamente abatida. Pouco a pouco, a noite encheu-se de gritos e pânico, desespero e luto, pois não havia morada onde a morte não houvesse passado, exceto entre os hebreus. O próprio faraó foi despertado com a notícia de que seu herdeiro morrera. O faraó cede ao poder de Deus. Para o arrogante senhor do Egito, não havia mais como resistir. A mão poderosa de Javé lhe esmagava o coração e lhe abatia à vontade. Naquela mesma noite chamou Arão e Moisés. Que se levantem os hebreus de seus leitos, que partam, saiam do meio do meu povo para irem adorar Javé no deserto e aplacá-lo. Enquanto os dois irmãos ouviam, numa atitude de solene mudez, o soberano prosseguiu. Levem consigo suas ovelhas e todo o seu gado, e ao cultuarem Javé, peçam a ele que me perdoe as faltas cometidas e que abençoe também a mim. Quando Moisés e Arão voltaram, portas e janelas iluminadas iam se abrindo à sua passagem. O povo saía para exortá-los a levarem os judeus. Desfigurados pela dor e pelo medo, os egípcios temiam que Deus acabasse por exterminá-los ou que mais castigos sobreviessem. Quanto aos hebreus, nem esperaram pelo amanhecer, juntaram às pressas pães de farinha cozida que não tinham tempo de fermentar. Juntaram seus rebanhos e o que mais pudessem levar. Era o fim de um cativeiro de 430 anos. A partida e a perseguição. Começou o êxodo. Ao fim de uma noite atarefada, em que ninguém dormiu, os hebreus reuniram-se em grande número. Com seus rebanhos, carros e animais de carga, o cortejo iniciou sua lenta marcha em direção ao deserto. Através desse procedimento simbólico, Deus determinava que os filhos de Israel não se esquecessem de sua dívida para com o Senhor, pois a libertação dos hebreus se havia feito à custa do sacrifício de primogênitos do Egito. Outra comemoração ritual a ser observada seria a da vigília. Todos os anos, na Páscoa, uma noite sem sono marcaria a noite passada em claro com os preparativos do êxodo. Moisés ia transmitindo esses ensinamentos durante a marcha. O povo lhe dava toda atenção, pois a presença de Deus não lhe saía dos olhos dia e noite. Dois fenômenos prodigiosos iam indicando a rota a ser seguida pelos fugitivos. De dia, a multidão via deslocar-se à sua frente uma alta nuvem de pó. À noite, uma coluna de fogo orientava a todos. Guiados por estas manifestações divinas, os hebreus podiam caminhar com segurança. Foi assim, por exemplo, que puderam contornar o país dos filisteus. Se tivessem seguido o itinerário mais curto, os comandos de Moisés acabariam por atravessar a terra onde morava esse povo hostil. E provavelmente os filisteus teriam vindo atacá-los,
para os despojarem dos bens e para os fazerem escravos. Mas enquanto evitavam assim um perigo à frente, os judeus ignoravam que um perigo maior ainda os ameaçava por trás, e que dias depois de Moisés haver partido com seu povo, os senhores egípcios perceberam que eles não voltariam mais. Então queixaram-se ao faraó: fomos enganados. A pretexto de irem prestar culto a Javé no deserto, os hebreus abandonaram definitivamente o país. Perderemos nossos escravos se não marcharmos atrás deles imediatamente. Furioso e já esquecido da inutilidade de opor-se à vontade de Deus, o soberano reuniu uma força militar selecionada. Com seus mais valentes cavaleiros e os mais hábeis capitães, saiu ele em perseguição dos fugitivos. Conseguiu avistar todo o povo judeu alguns dias depois, num acampamento imenso nas praias do Mar Vermelho. A travessia do mar. 600 carros de guerra, puxados por impetuosos cavalos, erguiam uma nuvem de areia fina que os hebreus avistaram à distância. Era a vanguarda do exército do faraó que se aproximava. Alarmados, alguns homens se voltaram contra Moisés. Fomos trazidos aqui para morrer sob as armas dos egípcios? Não teria sido melhor ficarmos lá para viver, embora como escravos? Sempre sereno, Moisés respondeu: não tenham medo. Podem olhar para os soldados que vêm buscar-nos. Desaparecerão de nossas vistas para sempre, pois Javé lutará por nós. Assim confiante, Moisés dirigiu-se a Deus para pedir-lhe orientação naquele momento difícil. Ordene ao povo que siga seu caminho, respondeu o Senhor. E para que ele passe pelas águas, estenda seu bastão sobre o mar. Imediatamente, para retardar o avanço dos soldados, a nuvem de pó passou por cima dos hebreus e foi interpor-se entre eles e os egípcios. Enquanto os inimigos esperavam que assentasse a poeira, Moisés cumpria a ordem de Deus. Durante toda a noite, o vento soprou as ondas em duas direções diferentes, e elas foram recuando até que pela manhã a areia do fundo estava à mostra. Era como uma estrada aberta através do mar, ladeada por águas suspensas como dois muros líquidos. Embora temerosos, os hebreus avançaram pela senda. Logo depois de começarem a chegar ao outro lado, porém, já os soldados do faraó também entravam pela mesma trilha arenosa. Mas as rodas de seus carros atolavam. Com isso, houve tempo para que os perseguidos alcançassem todos a margem oposta. Deus ordenou a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas desabem sobre os perseguidores. Moisés obedeceu. As muralhas líquidas, então, caíram sobre os aterrorizados egípcios. O júbilo dos hebreus. Pela manhã do dia seguinte, as ondas começaram a trazer às praias os cadáveres egípcios. A água engolfara os carros, cavalos e cavaleiros num turbilhão devastador. Tão rápida tinha sido a catástrofe que não sobreviveu nenhum dos perseguidores. O alívio desceu entre os hebreus. Haviam presenciado, num espetáculo dramático, o poder de Javé, o Deus que os protegia. Sentiam-se confiantes agora. Se nem o exército egípcio os conseguira derrotar, quem mais poderia? Depois do alívio sobreveio o júbilo. Inspirado pelo episódio, Moisés era agora um poeta eloquente. Compôs um canto épico em versos vibrantes para celebrar a glória de Deus. Nessa atmosfera de entusiasmo, uma das mulheres apareceu com um pandeiro na mão. Era Miriam, irmã de Moisés, que incitava as outras a se juntarem a ela num bailado. Logo, danças e música festejavam o triunfo de Israel. A notícia correu. Entre as nações que habitavam terras vizinhas, todos ficaram sabendo que o poderoso exército do faraó havia sido aniquilado quando perseguia os hebreus. Os reis da região encheram-se de temor e de respeito. Deus volta a socorrer seu povo. Dias depois, quando retomaram a marcha, os judeus penetraram numa região árida que parecia interminável. Durante 3 dias vaguearam sem encontrar um único poço de água. Quando já começavam a desanimar, os que iam à frente avistaram um oásis. Rumaram todos para lá. Água realmente encontraram, mas tão amarga
que ninguém poderia bebê-la. Com essa decepção, voltou a crescer o ressentimento contra Moisés, que os levara a tal situação. Mas o líder, orientado por Deus, atirou uma vara ao poço e a água logo tomou o sabor normal. Depois que todos saciaram a sede, Moisés os repreendeu e exortou. É Javé quem os protege. Sejam fiéis a ele, obedeçam a seus mandamentos e nada lhes faltará. Mais adiante, realmente, chegará um oásis maior com 12 fontes e palmeiras. As cordonizes e o maná. Outras provações, porém, ainda recaíam sobre os hebreus, e não tardou muito para que mais uma vez sentissem vacilar a sua fé em Deus e em Moisés, que os guiavam. Quando se aproximavam da planície do Sinai, muitos já protestavam contra as privações da jornada. Diziam: morreremos de fome nesta terra tão árida. Não teria sido melhor morrermos no Egito? Lá, ao menos, não faltavam carne e pão. Quando o descontentamento começava a beirar o desespero, Deus anunciou a Moisés: diga ao povo que Javé lhe dará carne para comer esta noite. Pela manhã haverá pão. Quando o povo se reuniu, foi a Arão que o informou da boa notícia. Enquanto falava para tranquilizar sua gente, uma luz intensa brilhou. A glória de Deus manifestada durante o discurso de Arão trazia do céu uma confirmação. De fato, naquela mesma tarde, uma revoada de cordonizes veio pousar no acampamento. Eram tantas e tão dóceis que todos podiam apanhá-las, não faltando carne para ninguém. Pela manhã, entre as tendas, uma substância espessa e branca cobria o solo como se fosse orvalho. Surpresos, todos olhavam para aquilo e perguntavam uns aos outros: que é isto? O pão que Javé lhes dá para comer. Respondia Moisés: cada um colha certa quantidade para si e para as pessoas de sua família. Se colherem apenas um gomor, 3,5 kg, por pessoa, haverá bastante para todos. Todos se fartaram. O que havia foi suficiente graças à repartição feita por Moisés. Mas continuavam intrigados. Que seria aquilo? De tanto perguntarem, acabaram por lhe dar o nome de maná, pois em hebraico a palavra significa justamente: que é isso? Alguns tentaram guardar algum maná para o dia seguinte contra os conselhos de Moisés. Pela manhã estava tudo bichado. Moisés irritou-se. Que mais será necessário para que me creiam? Não é preciso guardar sobras. Toda manhã se renovará esse alimento mandado pelo Senhor. Só na véspera de sábado é que vocês deverão colher o dobro da quantidade normal de todo o dia. Pois no sábado, dia sagrado até para Javé, ele não lhes dará alimento. Mas de que adiantará colhermos o dobro? Não estará tudo apodrecido no dia seguinte? Não, respondeu Moisés, se forem obedecidos os mandamentos de Deus. O que for colhido de véspera para o sábado terá de ser cuidadosamente fervido, assim não se estragará a sobra. A partir daí, durante todo o tempo em que estiveram no deserto, não faltou maná aos hebreus. Cada chefe de família colhia a quantidade certa pela manhã durante 5 dias. No sexto, juntavam o dobro. Assim, escaparam à fome. A fonte brotada da rocha. O povo, entre vacilações e reafirmações de sua fé, continuava a seguir pelo deserto. Já não lhe faltava comida que o sustentasse, pois o maná supriu o essencial. Num trecho da longa viagem, porém, mais uma vez Deus teve de interceder. Depois de muitos dias à procura de água, a multidão exausta se negava a prosseguir. Armaram todos suas tendas em pleno deserto e reclamaram de Moisés e Arão. Não encontramos água em parte alguma. Portanto, vocês que nos guiam terão de matar nossa sede. A isso Moisés respondeu com severidade: por tão pouco fraqueja a vontade de vocês? Nunca se esqueçam de que, quando protestam contra mim, na verdade, estão desrespeitando a Deus. Porque eu nada faço senão aquilo que o Senhor me ordena. Quererão desafiar Javé? A sede atormentava de tal modo os hebreus que eles continuavam a protestar com aflição. Diante disso, Moisés voltou-se para Deus e pediu-lhe que socorresse sua gente. Em resposta, o Senhor lhe indicou o que deveria fazer. Tome a dianteira e leve consigo alguns anciãos.
Estarei à sua espera no Monte Horebe. Moisés obedeceu. Foi caminhando à frente com um grupo de chefes idosos e levou na mão o mesmo cajado que Deus lhe dera. Subiu pelo Horebe, que é outro nome dado ao Monte Sinai. Chegou a uma rocha e golpeou-a com um bastão. No mesmo instante, fendeu-se a pedra e jorrou água fresca. Vitória sobre os Amalecitas. Perigo bem maior estava agora para ser vivido pelos filhos de Israel. Pela primeira vez em muitos séculos, teriam pela frente uma batalha. O rei Amaleque, que governava os Amalecitas, vinha opor-se à passagem dos hebreus. Para os judeus, que levavam poucas armas e tinham perdido toda a experiência militar no cativeiro, a ameaça era aterradora. Como enfrentá-la? Moisés mandou chamar Josué, que lhe parecia um dos mais valentes e também um dos mais decididos. Você, Josué, escolherá entre os nossos aqueles que sejam os mais bravos e fortes. À frente deles marchará amanhã contra os Amalecitas, que estão vindo a nosso encontro. Confie em Javé. De lá, da planície, você poderá ver-me o tempo todo. A visão do meu cajado, que simboliza o poder do Senhor, dará ânimo a todos os nossos homens. Obediente e confiante, Josué se pôs em ação. No dia seguinte, à frente de seu improvisado exército, saiu ao encontro dos inimigos. Ao ter início a batalha, os hebreus olharam para a colina e viram a figura solene de Moisés com os braços estendidos para o céu. Encorajados pela ideia de que Deus não lhes faltaria, caíram ferozmente sobre os amalecitas. No fragor do primeiro embate, forçaram os inimigos a recuar, surpreendidos pelo ímpeto do ataque. Mas os disciplinados soldados de Amaleque logo se reorganizaram. Crescia a resistência ao avanço dos hebreus. Enquanto a batalha prosseguia, com pequena vantagem para Israel, os braços envelhecidos de Moisés começaram a fraquejar. Teve de baixá-los para descansar. Quando viram de braços pendentes, os judeus sentiram abalada sua confiança. Estaria Moisés desanimado com o curso que a luta tinha tomado? Nessa indecisão, perdiam terreno e fraquejavam diante do ataque dos adversários. Ao perceber a importância que sua postura teria sobre o moral dos seus homens, Moisés pediu ajuda a Arão e Ur, que o acompanhavam. Eles lhe trouxeram uma pedra para sentar-se e passaram a sustentar-lhe os braços estendidos. Com isso, ao fim do dia, o exército de Amaleque estava aniquilado. Disse então Javé a Moisés: diga a Josué que um dia faremos desaparecer para sempre os amalecitas.